Olá pessoal, eu sou a mestre Kátia Miranda, terapeuta holística, Master Reiki, professora de terapias holísticas, e hoje vim trazer para vocês mais um conteúdo para a nossa maratona de aulas, de videoaulas, que nós estamos disponibilizando aí para vocês no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre leitura energética. Você sabe o que é leitura energética? Então, leitura energética é uma leitura que o terapeuta faz do campo de energia do cliente. Através do campo de energia do cliente, é possível a gente identificar qual problema está afligindo a vida daquela pessoa. O que está travando a sua prosperidade? O que está atrapalhando, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos? Qual o motivo, a causa que está travancando, bloqueando a sua vida de uma maneira geral? Através desse campo de energia, a gente tem como identificar quais problemas nós, terapeutas, iremos atacar para trabalhar esse campo de energia de forma complementar, caso essa pessoa já esteja passando aí por um problema de saúde, uma doença, uma depressão, um tratamento psicológico, psiquiátrico. E o terapeuta, ele vai buscar na causa do problema o que desencadeou esse desequilíbrio, e nós vamos trabalhar lá na causa, lá na origem, para que a gente possa mudar essa frequência vibracional que essa pessoa pode estar trazendo, já de bastante tempo na vida deles e chegou aonde chegou. Então, nós acreditamos que todas as doenças começam no campo energético, no campo de energia, no duplo etéreo. O que é duplo etéreo, Kátia? Duplo etéreo é um corpo espiritual em que todas as pessoas que estão vivas têm. Assim como nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual chamado duplo etéreo, que é a nossa aura. E além desse duplo etéreo, nós temos mais 5 corpos sutis espirituais que fazem parte da nossa centelha divina, que fazem parte da nossa essência, da essência do espírito. O corpo físico e o corpo duplo etéreo, quando o ser humano morre, ele morre também. São 2 corpos que se dissolvem, Agora, os outros corpos espirituais que formam o nosso espírito original, os outros 5 corpos, eles permanecem intactos, eles não morrem, eles são eternos. Esse corpo duplo etérico e o corpo físico, simultaneamente eles vivem na 3ª e na 4ª dimensão. E a partir do 3º corpo em diante, eles já estão na 5ª dimensão, que é a dimensão espiritual, a dimensão do espírito propriamente dito. Mas aí no nosso curso a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Tá, voltando aqui para o corpo espiritual. O nosso curso de leitura energética, ele contém 3 módulos de atendimento. O módulo 1, que vai nos ajudar a identificar aonde está o problema. O módulo 2, que vai identificar em que ano o problema começou, mais ou menos em que ano, em que data, qual o tipo de desequilíbrio, de trauma, de chateação que pode estar acompanhando no campo subconsciente do cliente alguma coisa que está travando a vida do cliente até os dias de hoje.
Nós temos, né, a nossa mente consciencial, que é a mente que é essa daqui, que nós estamos vivenciando essa experiência, prestando atenção na conversa, né? É uma mente racional. Nós temos uma mente subconsciente, aonde armazena como se fosse um fichário, né? Um ficheiro, todos os problemas, tudo que acontece na nossa vida, isso tudo fica armazenado nesse subconsciente na nossa mente. Fica armazenado num registro chamado subconsciente. E nós temos também uma mente supraconsciente, que é a mente do espírito, que é uma mente sábia, né, que está ligada intimamente à manta cósmica universal, aonde existe todas as infinitas possibilidades de oportunidades que podemos ativar durante a nossa vida. A mente subconsciente, ela contém todos os registros desde a hora da concepção do seu corpo, né? Quando sua mãe e seu pai se uniram, né? Conceber o seu feto, né, quem você se tornou. Isso tudo fica armazenado no nosso subconsciente e às vezes a gente pode trazer problemas para a nossa vida madura, né, adulta, que já vem acompanhando a gente desde o útero da nossa mãe. De repente, uma rejeição na hora do parto, na hora da gravidez, né, de ter descoberto a gravidez, de repente seu pai não estava preparado para aquele momento e ele pode ter ficado nervoso, preocupado. Às vezes a mãe se sentiu acuada, né, por ter engravidado sem ter se casado, e na época dela, de repente, a família era muito conservadora e poderia falar alguma coisa, né? Ter algum tipo de problema moral e tal. Então, tudo isso já vai sendo acumulado no nosso subconsciente, rejeição, brigas, né? Medo, pais que brigavam muito, que discutiam muito, que eram muito castradores, que castravam o filho, tudo colocava medo, enfim, inseguranças desde esse momento. Então, na leitura energética, é possível a gente identificar se alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida hoje vem nos acompanhando desde o útero da nossa mãe, ou um problema que houve na infância, um abuso, uma violência, alguma coisa que aconteceu, um trauma, um acidente, né? Uma rejeição de um namoradinho, de uma namoradinha, um amor platônico não correspondido, e de repente a pessoa ficou melindrosa depois daquilo, e aquilo desencadeou algum tipo de insegurança nos seus relacionamentos, enfim, tudo isso. Só que isso são memórias que conscientemente, às vezes, a gente não lembra. A gente não consegue identificar, porque já faz tanto tempo e tanta coisa acontece com a gente todos os dias, mas o nosso corpo, a nossa mente subconsciente, ela registra. E registra também, às vezes, acontecimentos que aconteceram à nossa volta e nós conscientemente não prestamos atenção. Mas o subconsciente, né, ele prestou. Então é por causa disso, inclusive, que existem muitas propagandas subliminares. Você já ouviu falar em subliminar? Pois é, são imagens arquetípicas que colocam nas propagandas de uma determinada coisa, uma sedução, ou algo que as pessoas desejam muito, alguma coisa assim, que inconscientemente a pessoa está prestando atenção ali na propaganda, mas não está percebendo determinados símbolos arquetípicos que podem estar na imagem, mas o nosso subconsciente identifica e acaba dizendo para você se aquilo é bom ou não, e você nem percebeu, nem prestou atenção que você foi manipulado naquela situação
por algum arquétipo, algum desenho, enfim. Mas isso é tema para outro curso. Vamos voltar aqui então para a nossa leitura energética. Então, na leitura energética, né, esse curso ele tem 3 módulos, como eu falei. Primeiro, você vai identificar como está o campo energético do seu cliente. Se ele está positivo ou negativo, se ele está travado, se ele está bloqueado. Se o seu cliente tem obsessores espirituais, se ele tem chip, se ele tem implante, se ele tem feitiço, magia, artefatos de magia no campo de energia dele, se ele tem inveja, maldição, praga, tudo isso a gente tem como identificar na leitura energética através de 3 coisinhas simples que a gente pode utilizar aí. Uma folha de papel, né? Uma caneta ou um lápis e um pêndulo. Com apenas esses 3 elementos, você tem como identificar tudo isso na vida do seu cliente. No módulo 2, nós já podemos identificar, como eu falei, em que ano aquele problema aconteceu. E através do ano, né, a gente pode identificar uma briga, um acontecimento, algo na vida daquela pessoa, aonde depois a gente vai identificar, né, qual a terapia mais apropriada para aquele determinado problema nós vamos executar. Então pode ser um reiki, pode ser uma leitura energética, né, uma leitura akáshica, caso isso possa vir de outras vidas. Se o nosso cliente tem algum problema kármico, né, se esse karma tem como ser transformado nessa vida ou não. Se não, a gente tem como ver qual o melhor tratamento a gente pode ajudar para amenizar o impacto do problema. E o módulo 3 é um módulo de leitura energética do ambiente do nosso cliente. Então, através do módulo 3, a gente pode fazer uma varredura na casa do cliente ou no trabalho dele, para a gente ver se existe ali formas de pensamentos negativos nas paredes, se existe miasmas, larvas astrais atrapalhando aquele campo de energia, se os móveis, a localização dos móveis que estão ali naquele ambiente estão favorecendo aquilo que precisa ser trabalhado. Se precisa mudar de cor, se precisa mudar de casa, né? Às vezes tem uma energia telúrica muito nociva no solo, né? no subsolo daquele imóvel e às vezes é mais barato mudar de casa do que fazer uma cura naquele ambiente. Então, tudo isso a gente tem como identificar nesse curso de leitura energética. Como eu falei, nós somos o campo espiritual e físico, né? Nós temos simultaneamente, nós somos uma energia sutil, que é uma energia espiritual, e uma energia condensada. O nosso corpo físico, por mais que ele pareça ser permanente, né, que ele fique parado, na realidade ele não está parado. Se você pegar um super telescópio e colocar em cima da tua mão, você vai verificar milhares de células pulsando, né, se atraindo e repulsando simultaneamente numa frequência assim absurda, né, que o nosso olho físico não consegue identificar, mas tá ali, né? Nada está parado no universo, tudo é impermanente, tudo está em movimento. Ah, Kátia, mas quando eu tô dormindo eu tô parada. Não, o seu corpo ele tá em movimento e o seu espírito ele também tá em movimento. Às vezes ele tá em colônias espirituais, está em orbes espirituais, fazendo trabalhos espirituais, às vezes está visitando alguém, às vezes está passeando. Então a gente está sempre se movimentando, né? Porque nós somos um corpo energético, ou seja, um corpo formado de íons, né? E o nosso campo energético, a nossa aura, o nosso corpo espiritual é um corpo, né? Eletromagnético,
Ou seja, nós somos energia, pura energia, que está ao mesmo tempo simultaneamente ligado até a fonte que tudo é, ou seja, até o Criador. Desse Criador nós temos o corpo átmico, búdico, mental superior, inferior, corpo astral. Nós temos o corpo perispiritual, que é o corpo onde estão os nossos chakras, a localização dos nossos chakras, e o corpo físico propriamente dito. Ou seja, nós somos seres multidimensionais, estamos em 7 dimensões simultaneamente e a gente não se percebe disso. Então, se você quiser aprender um pouco mais, basta que a gente faça, né, uma leitura do campo energético do nosso cliente. Ele não precisa estar pessoalmente conosco, a gente pode fazer essa leitura à distância, né? Nós vamos precisar colocar o nome do nosso cliente, a data de nascimento dele, né? Fazer um testemunho. Precisamos da localização, se for à distância, ou de uma saliva, ou de um fio de cabelo, ou de uma unha que vai identificar quem ele é, ou uma fotografia recente, né? Junto disso, nós vamos precisar de um decágono. E aí, tá gostando do curso? Então, no próximo bloco eu vou liberar a parte 2 desse vídeo. A gente se vê.